Treta nos bastidores entre a diretoria do Atlético e também a diretoria do Cruzeiro. Após o clássico, aquela famosa reciprocidade acabou. O Cruzeiro, que tratou muito bem a diretoria do Atlético desde que se transformou em SAF, após o tratamento da diretoria do Atlético, isso acabou. O Cruzeiro largou de ser besta e vocês podem esperar torcida única nos próximos clássicos em Minas Gerais. Renato, o que está acontecendo? É simples, o Atlético quer que o Cruzeiro arque com os prejuízos que aconteceram na Arena MRV. Já o Cruzeiro vai se negar a pagar. E isso com certeza vai parar na justiça. O Atlético cometeu seus erros e a diretoria do Cruzeiro não quer se responsabilizar pelos erros da torcida celeste no estádio da Arena MRV. Mais detalhes a gente vai trazer para vocês. Eu vou até colocar aqui um recorte que separei das palavras do Hugão sobre os problemas na Arena MRV. Só que antes, família, deixem aqui o seu gostei e se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. O cara no chat virou e falou o seguinte assim pra mim, desse jeito, falou assim: como que o cara tá comparando o que aconteceu em relação à torcida do Atlético, em relação ao que a diretoria do Atlético fez com os crimes cometidos na arquibancada? Eu não comparei e não negocio isso. Foi crime. Depredação de patrimônio é crime. Não há justificativa para isso. Tem que identificar esses camaradas porque deram prejuízo para o Cruzeiro. O Cruzeiro vai ter que ressarcir o Atlético em relação a isso. Não tem negociação sobre isso. Não há conversa sobre isso. Sobre agora essa condição das portas. O papel higiênico foi justificado. Algumas pessoas estão aqui falando aqui no meu chat, aqui no meu direct, que agora que não aconteceu isso, que realmente faltou papel higiênico e tal. Foi a justificativa dada pelo diretor do Atlético aí, pelo Bruno Musi. Estão pessoas aqui que estão falando que isso não aconteceu, que não tinha rolo de papel higiênico. Aí no vídeo a gente está vendo alguns rolos, então a gente não sabe também como é que foi que chegou esses rolos aí. Mas sobre a porta especificamente. Bebel, vou falar aqui de uma coisa que a gente aprende todos os dias na escola e ontem eu não tive tempo de falar, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz o seguinte: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, repito, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta propriedade, não tem termo, absoluta propriedade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade. 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 Você está exagerando demais, Hugão. Vou colocar um ponto para vocês. Eu tenho em casa e vou revelar isso para todo mundo, certo? Uma criança que tem o espectro autista, certo? O espectro autista. Não quer dizer que ele tenha o autismo de modo mais... São níveis diferentes. Isso, são níveis diferentes. Sabe como é que a gente lida dessa situação? A gente tem que lidar com exatidão o cronograma dele, a rotina da pessoa. Se você tira essa rotina, um ensinamento, você não sabe o que acontece na cabeça de uma pessoa autista. Você não sabe o que acontece. Se eu estiver usando as palavras erradas, vocês me desculpem aqui, tá bom? Você não sabe o que acontece. Como é que a gente orienta, por exemplo, meninas, meninos e crianças? A gente fala assim, olha, se resguarde da sua privacidade. Se resguarde da sua privacidade. Porta de banheiro é resguardar a privacidade. É resguardar privacidade. Então o que é que acontece? Não tem uma porta do banheiro. Aí uma criança autista, um adulto autista, porque a criança autista vai crescer, certo? O cara fica em choque com isso. Ah, é muito mimimi, você está exagerando. Não, não estou exagerando. Não estou exagerando. Pergunta para um pai de uma criança autista, ou um irmão de algum adulto que tem o espectro ou que é autista, como é que é o tipo de relação. Você vai entender perfeitamente o que está acontecendo. Quando você priva isso, e eu estou falando de Estatuto de Criança e Adolescente, Estatuto de Criança e Adolescente, você tirou o direito à dignidade dessas pessoas. É ponto, é fato. Você pode contestar no chat, você pode me xingar, você pode falar fora o gão, você pode me parar na rua e contestar sobre isso. Mas é um estatuto que fala sobre todos os direitos e dignidade está incluído. E quando você tira a privacidade de alguém, isso é o quê? Isso é mimimi? Agora... Aquilo, ponto. Cruzeiro, pague o que você deve agora, que é a responsabilidade sua pelo que os torcedores fizeram na arquibancada. O que fizeram? Depredação, eu não negocio isso. Depredação é crime.
O que aconteceu foi crime na arena, foi crime. E Atlético, você deve desculpas à sociedade. Você deve desculpas à sociedade, não ao Cruzeiro, à sociedade. São duas coisas distintas. O que aconteceu foi um crime, o Cruzeiro vai ter que arcar com isso. E você que quebrou isso, você é responsável também pela crise interminável do Cruzeiro. Você é responsável e você não é torcedor, você é um criminoso. Você que quebrou isso na arena do Atlético, você é criminoso. E ao Atlético, são duas coisas completamente distintas. Cada um assuma o seu erro e cumpra o papel que deve ser cumprido na sociedade para poder corrigir esse erro. E vamos acabar com essa bobagem de fazer rivalidade em cima de coisa errada, porque isso não incendeia a rivalidade. Isso faz rivalidade virar inimigos e isso é muito perigoso. Inclusive... Ou seja, família, tá todo mundo errado nessa história. O Cruzeiro, por não querer se responsabilizar pelo desastre feito por alguns torcedores, pela depredação, do estádio da Arena MR100V, e o Atlético por tudo que fez, por infringir muitas leis do consumidor, do jovem, do adolescente, como falou recentemente o Hugão no recorte que eu separei aqui para vocês. Ou seja, se for certo pelo certo, o Cruzeiro tem que ressarcir sim o Atlético Mineiro pelos danos causados pela torcida e o Atlético deveria, no mínimo, devolver todo o dinheiro dos ingressos da torcida do Cruzeiro por tudo que aconteceu no estádio. Eles pagaram um ingresso altíssimo e não tiveram nenhum tipo de tratamento na Arena MRV. Ou seja, tá todo mundo errado nessa história. Agora, família, encerro por aqui o nosso conteúdo. Espero de coração que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixa aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Fica com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!